Olá, galera do sexto ano, tudo bem, turminha? Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Espero que vocês tenham passado esse período feriadão tranquilos em casa. Fiquem em casa. Turma, hoje falaremos sobre recursos hídricos do planeta Terra. Na verdade, vamos começar um novo capítulo do livro 2 de vocês. Falaremos a respeito das águas do nosso planeta, como surgiu a água no planeta Terra. Falaremos sobre o tipo de água que encontramos na natureza, água doce e água salgada. Veremos o percentual, isto é, a quantidade de água doce e de água salgada que temos na Terra. Também falaremos sobre o ciclo hidrológico, ou ciclo da água na natureza, que vocês já viram sobre isso no Fundamental Anos Iniciais. E falaremos também a respeito das chamadas águas continentais, que é a questão dos lagos, lagoas e os rios. O que é um rio, na verdade? O conceito de rio na geografia. As partes do rio. A nascente, o curso, foz. O tipo de foz. Foz em estuário e o foz é a foz em formato de delta. Tudo isso falaremos na aula de hoje. Então vem comigo. Bora lá, turma. O nosso planeta, a água na Terra, ela é uma água que podemos dizer que é uma água fossilizada. O que isso quer dizer, tio? Quer dizer que a água que existe no nosso planeta, ela não mudou. Ela tem mais de 4 bilhões de anos. A mesma água que você bebeu agora há pouco, antes de você assistir a essa aula, que você vai expelir através da urina ou através do suor daqui a algumas horas, essa água ela vai passar por uma série de processos, mas ela continuará sendo a mesma água que surgiu no nosso planeta há um pouco mais de 4 bilhões de anos. E aí vocês podem perguntar, mas professor, como foi que a água chegou no nosso planeta? Como foi que ela surgiu? Bem, vários cientistas afirmam que a água que chegou ao nosso planeta veio através de choques de cometas e outros astros celestes na Terra, durante o processo de resfriamento do nosso planeta. Bem, durante esse processo de resfriamento e também com o choque de diversos corpos celestes, sobretudo de cometas, nós tivemos o surgimento das chamadas primeiras precipitações. As primeiras chuvas aconteceram de formas torrenciais, ou seja, de forma contínua e intensa. Chuvas essas que duraram dias, semanas e algumas precipitações duraram anos. E foi graças justamente a essas grande quantidade de chuvas, essas chuvas torrenciais, que foram responsáveis pelo surgimento dos primeiros oceanos. Estão lembrados quando nós estudamos a respeito da teoria da deriva continental e que nós também abordamos a respeito da história geológica do nosso planeta? Eu falei para vocês que o primeiro oceano que surgiu ele era chamado de Pantalassa, tá certo? Que envolvia justamente a supercontinente chamado Pangeia. Depois nós tivemos a fragmentação da Pangeia, que foi dando origem a vários oceanos até chegar na medida que nós temos hoje. Na quantidade de oceanos que temos hoje, que vocês já viram comigo, que é o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, o Oceano Índico, e nós temos o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Glacial Antártico. Uma coisa que é bem interessante é que a água ela é imprescindível, ou seja, ela é extremamente necessária para que haja vida. Sem água não há possibilidade de vida. Quem vai poder explicar isso para vocês de forma mais detalhada é tia Adriane, em Ciências, tá bom? Vamos lá, seguindo. Como eu disse a vocês, a água do nosso planeta ela é uma água super antiga, velha pra caramba, muito mais velha que Tio-Márcio, tá certo? Tem mais de 4 bilhões de anos, só que essa água ela passa por um ciclo, que é chamado de ciclo da água na natureza, ou também conhecido como ciclo hidrológico. Que vocês já viram isso no Fundamental Anos Iniciais. Quando nós falamos a respeito desse ciclo da água, bora lembrar que tudo depende, primeiramente, da presença do Sol, que faz com que haja o processo de evaporação. Essa evaporação ela vai acontecer nas águas dos oceanos e nos rios, e também tem o chamado processo de evapotranspiração, que ela vai acontecendo justamente com os chamados seres vivos. Então, no processo de evapotranspiração é aquilo que ocorre, por exemplo, nas matas, nas florestas, em que as árvores elas vão perdendo água
através da própria transpiração. E essa água ela vai em direção à atmosfera. O vapor d'água, que é justamente a água no estado gasoso, em proporção que ele vai subindo, ele vai encontrando camadas mais frias da atmosfera terrestre. E aí ela vai passar por um novo processo, uma mudança física. Ela vai se condensar. Ela vai sair do estado gasoso e vai para o estado líquido. E aí, nesse processo, já em estado líquido, vai ter pequenas gotas d'água que, tendo contato, por exemplo, com grãos de poeira, elas vão se juntando, vão se acumulando, formando as nuvens, que aí vão aumentando a quantidade de gotas d'água, que elas vão aumentando em quantidade e em tamanho, até que vai chegar um determinado momento que as gotas d'água vão ficar muito pesadas para permanecerem em suspensão na atmosfera. E aí a gravidade faz o resto. A gota d'água vai cair em direção à superfície da Terra, em direção à crosta terrestre, é o que nós temos já o fenômeno da chuva, que para a geografia a chuva ela é chamada de precipitação. E a água da chuva ela vai ser absorvida seja pelas plantas, ou ela vai cair nos rios, nos mares, nos oceanos, ou elas vão se infiltrando no solo, formando lençóis freáticos, que são justamente lençóis de água subterrâneos. E é graças a esse processo de filtração, com o surgimento de lençóis freáticos, que vão estar alimentando vários rios, vão estar alimentando lagos e lagoas, ou vão ficar completamente cobertos pela crosta, que aí depois eles vão estar sendo utilizados, seja por árvores, através das raízes, ou seja pelo próprio homem, através da perfuração de poços artesianos. E com isso, gente, a água ela vai sair do estado gasoso, foi para o estado líquido, se infiltrou, aí vem de novo o sol, que vai aquecendo essa água, que ela vai entrar em processo de evaporação, volta para a atmosfera e o ciclo da água vai se repetir. Prosseguindo. A água, ela compõe 70% da superfície do nosso planeta. Tanto é que quando você observa a Terra do espaço, você vê mais o azul, que é justamente dos oceanos e mares, do que a parte amarronzada, que corresponde justamente às chamadas terras emersas, que corresponde justamente à questão dos continentes. O nosso planeta ele poderia ser chamado muito mais de planeta água do que planeta Terra, tá certo? Mas ficou cognominado que o nosso planeta seria chamado de Terra mesmo. 70% da superfície é coberta por água. Agora preste bem atenção, meninos. Essa água não quer dizer que ela pode ser utilizada para matar a nossa sede, que nós podemos beber essa água. É o que nós chamamos de água potável. Isso porque boa parte da água existente no nosso planeta ela é considerada água salgada. Então, no caso, 97,5% de toda a massa aquática do planeta é composta de água salgada e apenas 2,5% é composto de água doce. Aí você fala assim, poxa tio, é pouca água doce, pouca água boa para poder beber? É verdade. Agora preste bem atenção. Mesmo esses 2,5% de água doce, não quer dizer que todo 2,5% ele está disponível para que os seres vivos possam utilizar, sejam os seres humanos, sejam os animais ou plantas. Isto porque, pode passar, esses 2,5% dele, 68,9% está congelado. Está congelado em geleiras ou neves eternas localizadas nos topos das grandes cadeias de montanhas, nos topos dos chamados dobramentos modernos. 29,9% estão localizados em lençóis freáticos, são águas subterrâneas. Apenas cerca de 0,9% está no solo e pântanos, e aí vem uma coisa que é muito importante que vocês saibam. Apenas 0,3% daquele 2,5% da chamada água doce é que está disponível em rios e lagos. Ou seja, traduzindo para o bom português, apenas 0,3%
dos 2,5% de água doce disponível no planeta é que está fácil para que um homem possa retirar e utilizar para poder matar a sua sede, utilizar para a agricultura, utilizar para a criação de gado e etc. E boa parte desses rios e lagos sexto ano estão poluídos, como nós veremos nas aulas que teremos um pouco mais à frente. Vamos falar agora a respeito das chamadas águas continentais. O que são águas continentais, tio? São águas que estão localizadas nos próprios continentes, tá certo? Elas se diferenciam das águas oceânicas e dos mares. Essas águas continentais nós temos as geleiras, nós temos as chamadas neves eternas, nós temos os lençóis freáticos, também temos a água que está no solo, que está infiltrada no solo, aquelas que estão nos pântanos, e temos os chamados rios e lagos, tá certo? Pequena parte dessas águas continentais é representada pelos rios e lagos. E o que são rios? Rios, eles surgem através do afloramento de águas subterrâneas ou através do chamado derretimento de neve, localizado no topo de grandes cadeias montanhosas. Vamos dar um exemplo de um rio cujas águas têm origem justamente no derretimento de neve do topo das montanhas. Qual o nome do maior rio do mundo? Vocês sabem me dizer? É o rio Amazonas. Ele é o maior rio do mundo em extensão. Ele tem mais de 6.000 quilômetros de extensão. E o rio Amazonas, turminha, ele não está localizado só no território brasileiro. Na verdade, o rio Amazonas ele nasce no Peru, na Cordilheira dos Andes, com o nome de Rio Ucayali. Quando ele entra no território brasileiro, ele passa a ser chamado de Rio Solimões. E aí só quando ele se encontra com o Rio Negro é que ele passa a ser chamado de Rio Amazonas. O Rio Amazonas, ou Rio Ucayali Solimões Amazonas, ele nasce justamente lá na Cordilheira dos Andes. As águas que são utilizadas para a formação do Rio Amazonas vêm justamente do derretimento da neve localizado no topo dessas montanhas, lá na Cordilheira dos Andes peruanos. Então, no caso, o Rio Amazonas é um exemplo de um rio cuja nascente acontece justamente graças ao derretimento de neve. Agora, um exemplo de um rio cuja água vem justamente de lençóis freáticos ou do afloramento de água subterrânea são os rios que cortam a cidade de Ilhéus, que nós temos, por exemplo, o rio Omada, o rio Santana, o rio Itaconoeira, também chamado de rio Fundão. Esses rios, eles têm origem justamente no afloramento de águas subterrâneas que conseguem chegar na superfície da terra, tá certo? Então já falamos sobre os dois tipos de origem dos rios. Prosseguindo. Rios, o conceito de rio para a geografia é que rio ele é um fluxo de água que corre naturalmente de áreas mais altas do relevo para a parte mais baixa do terreno, para a parte mais baixa do relevo. Todo rio, meninos, ele tem a seguinte composição, ele tem a seguinte divisão. Pode passar. Todo rio ele tem nascente, curso, montante, jusante, confluência, talvegue e foz. Tá certo? A nascente, bem, a nascente fica mais fácil de vocês poderem descobrir. Nascente é justamente, o próprio nome diz, é o local onde o rio nasce. É o ponto onde, seja através do derretimento das chamadas neves eternas, seja através do afloramento. Fiquem tranquilos que vocês verão essa imagem tranquilo com o slide que vai ser anexado ao vídeo da aula de hoje. Seja através do derretimento das chamadas neves eternas, seja através do afloramento de águas subterrâneas, o ponto onde acontece esse afloramento ou derretimento de neve, ele é chamado de nascente. Quando nós falamos a respeito de curso, estamos nos referindo a todo o caminho percorrido pelo rio, desde a nascente até a sua foz. Quando nós falamos de montante, estamos falando do chamado sentido oposto ao curso do rio. Ou seja, quando você está se referindo ao percurso que você faz da foz até a nascente,
ou seja, que é o sentido oposto que o rio faz, nós estamos falando de montante. Quando eu estou me referindo a trilhar um caminho que segue o curso natural do rio, da nascente até a foz, eu estou falando justamente da área de Jussante. A confluência é justamente quando o rio principal ele vai estar encontrando outros rios, que vão ser chamados de rios tributários, ou rios afluentes, que são rios menores que vão se encontrar com o rio principal, com o rio maior, contribuindo para o volume d'água deste rio. Talveg é o nome que se dá à parte mais profunda do leito do rio. A parte mais funda do rio ela é chamada de Talveg. E nós temos a foz. A foz é um local, é um momento onde o rio ele se encontra com o mar ou o rio ele se encontra com o oceano. Que aí nós temos o estuário e temos o delta. Pode passar. E aqui está justamente aquilo que eu expliquei agora há pouco, a respeito do que é nascente, o leito, o afluente. A cachoeira é quando acontece a queda d'água no curso de um rio, por causa justamente de um desnível repentino do relevo, ou seja, de repente aquele leito ele é interrompido, aquele leito que estava na parte mais alta, ele é interrompido, e aí depois o relevo ele continua na parte mais baixa. Então a queda d'água, que geralmente acontece em chamados rios de planalto, é chamado de cachoeira. Lagos de lagoas refere-se justamente à formação que acontece com a água do rio quando ela encontra uma depressão de solo, quando ela encontra uma parte mais baixa e ela pode se acumular. Um exemplo de lagoa é a chamada Lagoa Encantada, que nós encontramos no Rio Amada, tá certo? Aí na cidade de Ilhéus. Então o Rio Amada, que nasce lá na região de Coaraci, aí ele vai descendo. Nós temos algumas pequenas cachoeiras durante o percurso do Rio Amada. Não temos mais cachoeiras, porque o Rio Amada ele não é rio de planalto, ele é um rio de planície, tá certo? Mas você vai encontrar a formação de alguns lagos, como no caso a Lagoa Encantada, que tem cerca de 5 quilômetros de diâmetro. É uma das maiores lagoas que nós encontramos na região sul da Bahia. E o Rio Amada, ele vai desaguar onde, tio? A foz do Rio Amada fica justamente no bairro chamado Barra de Itaípe. E é uma foz de estuário, não é uma foz em formato de delta. A gente vai ver a diferença entre estuário e delta daqui a pouquinho, tá certo? Que vai ser justamente, pode passar, que vai ser justamente na parte agora. Pode passar isso aí. Que é a diferença de foz. A foz delta, a foz em formato de delta e a foz em formato de estuário. Só para lembrar que além das partes do rio que nós citamos agora há pouco, se nós pudéssemos cortar ao meio o rio, nós vamos observar que vamos ter três partes. Vamos ter a chamada parte superior, chamado de alto curso. Vamos ter a parte intermediária, que é o curso médio do rio, e vamos ter a parte inferior, que é o chamado baixo curso. O alto curso, meninos, ele refere-se justamente à parte do rio mais próxima à foz. É justamente nessa parte próxima à foz, na próxima nascente, nessa parte próxima à nascente, que nós vamos ter um volume d'água menor. Tá ok? Na metade do rio, nós vamos entrar no chamado curso intermediário, ou médio curso, que aí vamos ter um volume d'água um pouco maior do que o curso superior, porque geralmente é nesse ponto que os afluentes começam a se encontrar com o rio principal. Agora, quanto mais próximo da foz, vamos ter um volume d'água ainda maior, até porque mais próximo à foz significa que o terreno ele é mais baixo do que o terreno localizado na região da nascente. Então, na região do chamado baixo curso, é que você vai estar encontrando o maior volume d'água deste rio. Voltando com relação à questão da foz, a foz, que é justamente o ponto de encontro da água do rio com o mar, vamos ter o formato de delta ou formato de estuário. No formato de delta, as águas fluviais elas vão desembocar no oceano, no mar, em formato de um leque. Ele vai se abrindo, tá certo? E aí, graças à característica de
você ter a presença muito reduzida de correntes marinhas, de você ter pouca profundidade e de você ter uma grande quantidade de transporte de sedimentos, na foz desse rio você vai encontrar a formação de algumas ilhas, tá certo? Por isso que quando formam essas pequenas ilhas, o rio ele vai ganhando braços, quando ele vai estar se encontrando com o oceano, se encontrando com o mar. Por isso o chamado formato de delta. Então nós temos a foz em formato de delta, que você vai encontrar no rio Amazonas, que é o formato de delta, e também no rio Nilo, que tem o formato de delta. Tá certo? No caso do rio Almada, que é o que a gente está falando bastante, o rio Almada ele não tem formato de delta, ele tem um formato de estuário. No formato de estuário, as águas fluviais elas vão desembocar em direção ao mar em um único canal, tá certo? Sem encontrar nenhum tipo de obstáculo no meio do caminho. E isso favorece com que o rio ele possa lançar sedimentos a uma grande distância, que vai invadindo mar adentro. É o que você vai observar se você vê, por exemplo, a imagem de satélite mostrando a foz do rio Almada. Você vai ver que a parte amarronzada, que mostra justamente a quantidade de sedimentos em suspensão, ele vai estar invadindo o Oceano Atlântico, que é uma característica do rio com foz de estuário. Outro rio também com foz de estuário é o Rio da Prata, que é o rio que faz a limite entre a Argentina e o Uruguai, tá certo? Que você também vai ver uma grande quantidade de sedimentos invadindo o Oceano Atlântico. Meninos, com isso a gente encerra o assunto a respeito de rios e falando a respeito justamente da quantidade de massa aquática que nós temos em nosso planeta. Na próxima aula, vamos continuar a falar a respeito desses recursos hídricos. Veremos sobre as grandes ameaças que os rios e os oceanos e os mares estão sofrendo devido à intervenção humana. Tem atividade para vocês postado no Portal Plural. Um grande abraço e até a próxima.